Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vamos então fazer uma videoaula demonstrativa do único software de gerenciamento de risco do Brasil, baseado em gerenciamento de risco veloz. Em 1 segundo ele calcula a quantidade de ações necessárias respeitando um risco que você deseja. É o Speed Risk Manager, eu mesmo desenvolvi. Quem não sabe, eu também sou um programador, certo? Tanto webmaster como programador desktop, e desenvolvo aplicativos específicos para o mercado financeiro e para a minha empresa, o Instituto Trader Profissional, do qual eu sou o CEO. Bom, pessoal, o Speed Risk Manager, né? Quando você compra o curso Trader Profissional avançado em 11 DVDs, ele sai gratuitamente. Ele tem licença anual de 1 ano, certo? Um software simples, barato, apenas R$ 49,99. Daqui a pouco eu vou falar como você compra. E é a única tecnologia do Brasil de gerenciamento de risco de alta velocidade para day traders e swing traders. É genérico, funciona para qualquer estratégia. É aplicável à bolsa de valores e forex. Mais cedo ou mais tarde nós vamos estar fazendo o gerenciamento de risco para mini índice também. É fácil fazer, mas eu estou com um pouco sobrecarregado. Só que dentro de 2 semanas provavelmente já estará desenvolvido. O que quer dizer isso então, pessoal? Gerenciamento de risco veloz. Bom, pessoal, nós operamos day trade, eu sou um day trader, e hoje nós fizemos 2 operações na Vale. Primeiro nós usamos nossa metodologia Trend Follower Expert, onde temos no gráfico de 1 minuto a média 377, onde abaixo da média 377, que é essa média cinza, indica a tendência de baixa. Então a pressão do mercado é de venda, é de queda. Consequentemente, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. O ponto de entrada operacional da nossa estratégia é na média 377. Deu uma entrada operacional que nós tomamos o stop, certo? E nós entramos com nosso capital de R$100 mil, nós entramos com 2.300 ações, onde a venda foi 32,14 e o stop, que é o start de compra da operação vendida, 32,25. Tomamos o stop nessa operação. Nessa segunda operação, veja que é o seguinte, nosso manejo de risco é 0,3% por operação, certo? Então veja que aqui, né, 2.300 ações deu exatamente 0,3% mais ou menos aqui, certo? Considerando as taxas e emolumentos, considerando a corretagem, considerando todas as taxas, foi calculado pela técnica de manejo de risco inteligente 2.300 ações. Temos essa planilha especial, inédita no mercado financeiro também, com fórmulas especiais e cálculos complexos, mas ela ajuda muito. E a terceira operação nós entramos aqui, 1 centavo abaixo da mínima desse candle, que fez o Aramid topo aqui, que inclusive é uma estrela cadente em sobreposição com o candlestick, formando o padrão estrela Aramid topo, mas como tem a estrela cadente dentro dele também, indica uma sobreposição de candlestick que intensifica o sinal. 1 centavo abaixo da mínima nós entramos, e 1 centavo acima da máxima desse candle nós colocamos o start de compra, conforme nossa regra de entrada operacional. Nosso risco nessa operação era de 0,3% também, e entramos com 2.500 ações. E nós tínhamos que entrar com 2.500 ações para respeitar o manejo de risco de 0,3%. Então foi calculado 2.500 ações. Nosso alvo é 1%, porque existem razões estatísticas para quando dá 1% cair fora, certo? Então a gente vai ver que o mercado hoje, quando deu 1% de variação, o mercado já consolidou, porque estatisticamente, quando varia 1%, o mercado variou até um pouco mais de 1%, 1,60%, e depois o mercado consolida. Então, estatisticamente, no day trade, na bolsa de valores, a Vale faz isso. A Petrobras é 1,20% a variação estatística dela. Então, nós saímos, nosso alvo é estatístico, ou seja, eu saio quando dá 1% em relação ao meu ponto de entrada. Então, quando deu 1%, eu saí da operação, certo? Então, eu saí aí com um lucro de 0,74% hoje, foi uma operação real hoje, certo? E nós perdemos 0,31%, ficamos aí com cerca de 0,40% de lucro líquido hoje, acumulado no mês 1,60%. Até aí tudo bem. Agora a pergunta que eu faço para você, gráfico de 1 minuto, certo? O preço está andando em movimento. Como que eu vou calcular o ponto de entrada e o ponto de saída daqui? E vou na planilha, vou preencher o ponto de entrada, vou preencher o ponto de saída. E depois, como que eu vou descobrir a quantidade correta de ações? Eu vou ter que ficar fazendo vários testes até saber a quantidade exata.
Isso é muito demorado e é impossível saber essa quantidade exata para day trade, porque day trade não tem tempo para ficar fazendo teste, testando qual a quantidade de ações exatas que vai corresponder ao gerenciamento de risco de 0,3%, considerando as taxas e os emolumentos também, tá? Então, eu estou perdendo para 2.500 ações para um capital de R$100.000, onde para esse ponto de entrada até esse ponto de saída, nós teremos 0,3% de perda conforme planejado se eu entro com 2.500 ações. Então, pessoal, não tem day trader e até swing trader de 15 minutos, 60 minutos, o mercado está em andamento, ele está em movimento. Você não tem tempo para calcular, ir na planilha, colocar os dados e ficar testando a quantidade exata que vai dar 0,3% do risco. Então, o que a grande maioria das outras escolas fazem? Fazem o manejo de risco pelo gráfico, então eles analisam o tamanho do stop aqui e verifica se o alvo é 3:1, é suicídio fazer isso. Ele não sabe exatamente quanto está perdendo em termos de percentual exato, considerando as taxas e os emolumentos. Por isso que o meu manejo de risco é diferente de todo mundo do mercado, porque ele é um manejo de risco inteligente. Você vai saber exatamente a quantidade de prejuízo que você vai ter, considerando as taxas e os emolumentos. Então, pessoal, como saber a quantidade de ações que eu vou colocar aqui? Eu calculo a diferença de centavos do ponto de entrada até o ponto de saída. Então aqui, por exemplo, 32,19 para 32,28. São 11 para 32,28. Temos o software Speed Risk Manager, certo? Então nós colocamos tabela de risco de bolsa de valores. Vou colocar a cotação atual próxima do ponto de entrada, que é 32,22, para ele calcular a quantidade de ações correspondendo. A corretagem é 10, só trabalho com corretagem fixa. O valor do manejo de risco 0,3% e o capital total 100 mil, que é o capital que eu estou operando. Gero a tabela de manejo de risco, certo? Bom, pessoal, em relação a esse ponto de entrada até esse ponto de saída no stop loss, são 10 centavos de diferença. 10 centavos de diferença na tabela corresponde a 2.500 ações. Então, como eu calculo a quantidade de ações exatamente com o gerenciamento de risco em questão de 1 segundo? Simplesmente já deixa a cotação acionada, gera a tabela de risco. A operação está em andamento, eu calculo o ponto de entrada e o ponto de saída e a diferença de centavos de cabeça, que é fácil, dá 10 centavos. O que eu vou fazer? Vou verificar na tabela quanto que corresponde 10 centavos à quantidade de ações, 2.500 ações, certo? E simplesmente eu executo na boleta essa quantidade de 2.500 ações que eu sei que vai respeitar o manejo de risco de 0,3%. Então em 1 segundo você calcula a quantidade e depois no segundo, quando dá 2 segundos você já executou na boleta a quantidade de ordens. E você se prepara para operar ou você opera, você executa a ordem. Então isso é uma revolução no manejo de risco para day traders e scalpers que precisam de ferramentas como essa. Ok? Infelizmente, antes, o manejo de risco veloz, antes ele era manual. Essas tabelas aqui, através dessa planilha, ela era calculada, várias tabelas. Só que para você calcular essas tabelas, tem que ter as fórmulas secretas na planilha. Além de ter essas fórmulas secretas e a planilha, é necessário fazer certos procedimentos demorados e manuais para você criar essa tabela, certo? Até aí tudo bem. O problema é quando a cotação muda. Por exemplo, a cotação mudou para R$ 33,11. Olha só essa tabela que temos aqui. Ela simplesmente já mudou alguns dados. Então, quando muda a cotação, muda a tabela, certo? Cada ativo tem uma cotação. Então, a Petrobras, vamos dizer que ele esteja custando R$ 22,15. O manejo de risco vai ser diferente. O programa calculou em 1 segundo a diferença de até 108 centavos. Se eu fosse fazer manual, demoraria 30 minutos para fazer, 30 a 1 hora para fazer pelo menos 2 tabelas dessa, porque é um procedimento demorado, minucioso e demorado. E mudou a cotação da Petrobras, vou ter que fazer tabelas de novo. Se eu opero day trade com 4 ativos, então todo dia eu perdia 2 horas fazendo pelo menos 2 tabelas de até 24 centavos. Para Petrobras, para Gerdau, para Vale, pro YouTube, certo? E consequentemente isso é muito demorado, certo? Para swing trade, cada dia a cotação mudava, era necessário criar tabelas. Cada dia, quando a cotação mudava, era necessário criar tabelas. Então
o trader não tem tempo para usar o manejo de risco veloz, porque ele precisa dessas tabelas. Então fica inviável operar com muitos ativos, certo? Agora, em questão de segundos, eu só preciso da cotação próxima do sinal de compra, preciso da corretagem e do valor de manejo de risco e para o capital. E ele simplesmente vai calcular, certo? Então, para qualquer tipo de manejo de risco. Ah, Leandro, mas eu posso usar esse manejo de risco para qualquer trade system? Sim, o meu trade system, o sinal de entrada é na média móvel. Todo trade system, estratégia operacional, tem um ponto de entrada operacional e um ponto de saída operacional. O seu trade system tem, caso você tenha um. A sua estratégia tem, caso você tenha um. O que acontece, pessoal? Vamos dizer que você opera rompimento de pivô, certo? E o ponto de entrada é nesse rompimento do pivô, nesse topo, quando romper esse topo. E o stop é aqui, certo? Então rompeu aqui. Esse é o ponto de entrada. E o ponto de saída é aqui. Você calcula a diferença de centavos desse ponto até esse ponto. Dá 21 centavos, certo? Supondo que o seu capital é 200 mil. E você quer um manejo de risco de 0,50%. Ou seja, você não quer perder mais do que 0,50%. Certo? E a cotação atual está próximo aqui de 34,25. Então você coloca aqui 34,25. Certo? Então aqui você tem a quantidade de ações que você pode entrar. É 21 centavos. Ou seja, o meu risco máximo vai ser 0,50%, considerando taxas e emolumentos, corretagem, para 21 centavos de diferença de centavos, 4.400 ações, o que eu posso entrar. Precisamente calculado em 1 segundo. Certo? Então, antes de dar o sinal, você já vai saber disso e vai colocar na boleta e executar. Então, isso é o manejo de risco veloz. Certo? Agora, pelo meu trade system, aqui é uma tendência de alta. Nesse ponto, nós temos um Arami de fundo. O ponto de entrada é 1 centavo acima da máxima desse candle, nós entramos, 1 centavo abaixo da mínima desse candle, nós colocamos o stop loss. A diferença do ponto de entrada para o ponto de saída é 5 centavos. O preço é 34,14 mais ou menos. Então a gente vem aqui, coloca o manejo de risco de 0,3%, que é o manejo de risco que eu uso para day trade. 100 mil reais o capital, corretagem 10 reais. E R$ 34,11, que é mais ou menos a cotação. Gera a tabela de risco day trade. E olha só, para 5 centavos, eu posso entrar até com 4.200 ações para um capital de 100 mil reais. Ou seja, estou operando alavancado. Mas é a alavancagem inteligente. Ou seja, eu alavanco mantendo o risco de 0,3% e sei exatamente a quantidade de ações que eu posso alavancar, mantendo o risco de 0,3%, considerando as taxas e emolumentos, considerando a corretagem. Inclusive, à medida que eu vou alavancando a corretagem, as taxas e emolumentos vão aumentando, porque ela é por volume financeiro. E ele calcula exatamente esse gasto e mantém a quantidade de ações dita para você, respeitando o risco de 0,3%. Então dá 4.200 ações. Aqui vai dar 4.200 ações, certo? Então veja que nós temos aí o risco de 0,3% aqui, respeitado para 4.200 ações. Estou alavancado 143 mil reais e meu capital é 100 mil reais. Ou seja, fiz a alavancagem inteligente. Alavanquei sem aumentar o risco e foi tudo calculado pelo software em 1 segundo. 4.200 ações. Em 1 segundo calculei, vou na boleta, coloco 4.200 ações e executo. Certo? Então, pessoal, esse é o manejo de risco veloz que day traders e scalpers precisam. Você precisa dessa ferramenta para operar com um gerenciamento de risco eficaz. Nós somos o primeiro no Brasil e talvez no mundo, porque eu nunca vi software como esse que trabalha com esse manejo de risco veloz, a desenvolver uma tecnologia para estar calculando precisamente essas quantidades exatas de ações pela diferença de centavos. Olho no gráfico, vejo a diferença de centavos do meu ponto de entrada operacional do meu ponto de saída operacional. E depois eu vou ter a quantidade exata de ações que vai corresponder ao gerenciamento de risco que eu quero, de 0,3%, e também vai fazer a alavancagem inteligente, ou seja, vai alavancar até um certo ponto, vai me dar a quantidade de ações exatas, mas mantendo o risco de 0,3%, ou seja, 4.200 ações. Estou respeitando o risco de 0,3%, mas estou alavancado, mas só posso alavancar no máximo isso para respeitar esse risco de 0,3%. Simplesmente genial. O Speed Risk Manager, então, pessoal, é a solução do manejo de risco inventada. São fórmulas complexas e procedimentos complexos e demorados do manejo de risco inteligente e alavancagem inteligente que são executados pelo software Speed Risk Manager em 1 segundo.
Então é a única tecnologia no Brasil, talvez no mundo, eu não sei, mas no Brasil que usa isso. Nós temos o manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente, que são técnicas complexas, mas eficazes. Demora muito tempo para você trabalhar com elas, mas depois que você constrói aquelas tabelas de diferença de centavos, você consegue aplicar a técnica do manejo de risco veloz. Mas agora, em 1 segundo, todo esse trabalho é reduzido. E o principal, ninguém precisa estudar o manejo de risco veloz e a alavancagem inteligente. O software já faz tudo para você. Então, não é necessário você aprender os cálculos complexos do manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente. Apenas use o software. Mas, além do software, pessoal, nós temos, depois que você calcula a alavancagem inteligente pelo software, certo? Você calculou aqui, por exemplo, certo? Você tem a quantidade de ações calculado. Beleza, em 1 segundo. Tem a técnica da contingência das boletas que nós ensinamos no curso Expert Day Trade Swing Trade, onde você vai saber como executar mercado, como preencher as boletas, como conseguir escapar da falha do start de compra ou do stop loss e entrar no mercado. E são técnicas avançadas de contingência jamais ensinadas no mercado de capitais para day traders e swing traders. No curso Expert Day Trade 5 minutos e Swing Trade, nós temos essa técnica de contingência das boletas, tá? Técnica das boletas de contingência, certo? Então, nós temos várias técnicas de contingências para você trabalhar com o preenchimento da boleta e execução, porque pode acontecer várias falhas, mas mesmo se acontecer essas falhas, nós temos contingências, são ensinamentos secretos que você vai aprender. E quando você compra o curso Expert Day Trade Swing Trade, você ganha 6 meses de licença do software Speed Risk Manager. Bom, pessoal, nosso método de Speed Risk Manager, nosso software, também calcula para Forex. Então, você opera no Forex, tanto se você opera com paridades cambiais de 4 casas decimais ou com 2 casas decimais, o Speed Risk Manager vai calcular tudo para você. Então, você tem aqui, é a mesma coisa. Você vai lá no seu gráfico do Forex, qual é a sua entrada operacional, qual a sua saída operacional, qual a diferença de centavos do ponto de entrada ao ponto de saída. Sei a diferença de pontos, aliás, porque Forex trabalha com pontos. Então, simplesmente, você vem aqui, coloca o seu capital, vamos dizer que seu capital é 50 mil dólares, 0,3% manejo de risco que você deseja. O nosso manejo de risco que usamos para day trade é isso. Colocamos o spread por pips e a cotação atual, e ele vai gerar a tabela de risco, certo? Se você quiser para 0,6%, você vai ter também, vai calcular precisamente, certo? Onde está embutido a alavancagem inteligente, certo? Caso não dê para você entrar com todo o capital, ele vai diminuir, dizer a quantidade exata de lotes para você operar, de acordo com a diferença de centavos calculada em relação à sua entrada operacional e sua saída operacional, certo? Então, para Forex funciona, para a Bolsa de Valores funciona, e mais tarde vai funcionar para o mercado futuro. Nós temos até uma opção para o mercado futuro que está em desenvolvimento, certo? Então, pessoal, os benefícios inéditos do software. Aplicável a qualquer trade system, é genérico. Tudo que precisamos é saber o ponto de entrada e saída da estratégia e pedir para calcular o manejo de risco inteligente, e o programa calculará tudo para você. Cálculo veloz em 1 segundo para calcular a alavancagem inteligente e quantidade de ações. Basta saber o valor da cotação e os pontos de entrada e saída com stop loss da sua estratégia. Economia absurda de tempo. O programa faz o que levaria horas, conforme eu expliquei, em 1 segundo apenas. Então, o manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente usam fórmulas complexas que precisam ser calculados antes com a ajuda de planilha especial e procedimentos manuais para a criação de outras planilhas especiais para aplicar o manejo de risco veloz para day trade e swing trade. Agora esse problema foi solucionado. É uma revolução no manejo de risco jamais inventado no Brasil. Somos os primeiros a estar introduzindo essa tecnologia. Fórmulas complexas e procedimentos demorados em apenas 1 segundo é solucionado pelo Speed Risk Manager, certo? E a licença é anual, então por ano você paga. Como comprar o Speed Risk Manager? Você vem aqui em nossa webpage www.traderprofissional.com.br, vem comprar nossos cursos, certo? E o Speed Risk Manager vai estar aqui para você pagar pelo PagSeguro. Só clicar aqui e fazer os procedimentos que o sistema vai pedir para você. Obrigado, pessoal, pela videoaula.